Saudações a todos que irão assistir essa apresentação. Hoje vamos falar um pouco sobre o cálcio. Quem vai apresentar esse trabalho sou eu, Daniel Venturim, e o Ítalo Diego. Bom, primeiramente, o cálcio ele pode ser advindo de materiais primários. Então, ele é encontrado de forma natural no solo. Alguns desses materiais em que podemos encontrar ser usados como fonte de cálcio são as dolomitas, as calcitas, apatita e feldspatos. Os solos argilosos, geralmente eles possuem maior teor de cálcio do que os solos arenosos. E esse cálcio no solo, ele pode se apresentar de diversas formas, como carbonatos, sulfatos, silicatos, e também na solução do solo, que é a forma em que ele é absorvido pelas plantas. Bom, na nossa região, é comum encontrarmos calcário dolomítico. O calcário da nossa região ele tem em torno de 27% de cálcio. Então, é uma fonte que a gente pode ter mais fácil da gente imaginar, né? Então, pessoal, vou falar um pouco agora sobre as formas de absorção pelas plantas. A forma que as plantas conseguem absorver o cálcio é pela sua forma CA, 2+. E quando apresenta em alta concentração, pode passar. Enquanto o potássio, o magnésio e o amônio, eles se encontram em altas concentrações, eles atrapalham a absorção do cálcio e impedem, então, essa absorção, atrapalhando. Porém, quando também há a alta absorção de cálcio, vou passar, alta concentração de cálcio também vai inibir a absorção de potássio, magnésio e amônio. Então, há a importância de ter uma interação entre os elementos numa forma de equilíbrio, quando for realizar aí o manejo. O mecanismo de contato íon-raiz pode ser por duas formas mais ocasionadas, sendo o fluxo de massa a principal, onde o íon vai caminhando pelo solo, e ele entra na planta pelo fluxo de massa e pela transpiração. E por interceptação radicular, que pode ser, chega a 35%, ocasionado por esse mecanismo. A absorção. Como já dito, o cálcio é absorvido nessa forma equivalente, de cálcio 2+, e ele possui uma entrada restrita na região apical da raiz, onde ele deve, então, entrar pelo contato pela coifa, que é a zona mais nova da planta. E essa não se encontra suberizada. E por isso que não há absorção pela região apical, por causa da suberina, que atrapalha a absorção. Então, o cálcio na camada superficial ocorre baixa absorção pelas plantas. Então, vê a importância de, quando for trabalhar com cálcio, fazer a boa distribuição dele ao longo do solo, propiciando que esse cálcio entre em contato com essa coifa. Tá. Além disso, a absorção do cálcio vai ocorrer de forma passiva pelo fluxo de água na raiz. Ele pode seguir a rota apoplástica, onde ele vai passar pelos espaços extracelulares, e quando ele chegar nas estrias de casca, ele muda de rota e passa pela rota simplástica, onde vai ter um canal específico para o cálcio, onde será trocado uma molécula de hidrogênio vai ser jogada para fora e o cálcio vai entrar para dentro. O transporte. Quando o cálcio ele entra na planta, pela raiz, ele é levado pelo xilema até as folhas. Ele vai se encontrar em baixas concentrações no simplasma e no floema, já que ele é muito imóvel dentro da planta. Geralmente o cálcio é exportado para fora do citoplasma. Algumas pesquisas dizem que ele atrapalha algumas reações enzimáticas dentro, e geralmente ele é mandado ou para dentro do vacúolo, para o cloroplasto ou retículo endoplasmático, ou ele pode ser mandado para a via extracelular, onde ele faz aí grande contribuição da lamela média e da constituição da parede celular. Então, como ele é imóvel, não ocorre a distribuição dele pela planta. Então, você vai perceber a deficiência de cálcio, geralmente nos tecidos mais jovens e nos frutos.
Porque quando a planta absorver via xilema, ele vai chegar, vai ficar na folha e não vai ser redistribuído para as outras partes da planta. Assimilação. Como a planta vai utilizar esse cálcio? Geralmente ele é utilizado aí na síntese de novas paredes celulares da planta, como eu já falei, ele fica bastante extracelular, e ele é requerido para o funcionamento normal da membrana plasmática, sendo aí um mensageiro secundário, que é o CA2 mais citossólico, ou ligado à proteína calmodulina. O cálcio do tecido vegetal ele está em formas insolúveis na água. E o que está mais em abundância são os peptides de cálcio, que, como eu já disse, ele é o principal constituinte da lamela média da parede celular. Também pode ser encontrado agora algumas outras formas, tais como cálcios, que são de baixa solubilidade, o carbonato, sulfato, fosfato, silicato, o citrato, malato e o oxalato. Bom, quais são as funções do cálcio nas plantas? Os pectatos de cálcio se acumulam na parede celular, então boa parte do cálcio dentro da planta vai estar na parede celular, então ele tem grande importância nesse sentido de formação de parede. Ele também é muito importante na manutenção da estrutura e funcionamento das membranas. Sendo assim, como ele faz parte dessa estruturação e funcionamento, ele vai estar ligado ao alongamento de divisão celular. Por isso que, quando existe a deficiência de cálcio, se nota as partes mais novas da planta, porque ela não vai alongar como deveria e não vai se desenvolver plenamente. E também o cálcio, ele tem grande interferência no crescimento radicular. Então, uma função, né? Então, quando falta o cálcio, acaba limitando um pouco as raízes. Às vezes, a gente não percebe que o crescimento radicular foi interferido por falta de cálcio, porque às vezes esse solo tem muito alumínio e o alumínio acabou apresentando seus efeitos antes do cálcio, mas o cálcio também está muito relacionado ao crescimento radicular. O cálcio citoplasmático tem uma participação na coenzima calmodulina, como o Ítalo havia comentado anteriormente, e ele também tem uma participação importante na germinação do grão de pólen e o tubo polínico. Então, sem cálcio, a planta não consegue chegar ao pleno desenvolvimento e frutificar. E também na nodulação das raízes por fixação biológica. Depois que a planta conseguiu formar o nódulo, tudo bem, ela consegue se desenvolver plenamente sem o cálcio, mas até ela acontecer essa fixação biológica e formar o nódulo, o cálcio tem grande importância. Bom, quais são alguns sintomas de deficiência? Como eu havia falado, deformações nas folhas novas, por causa da diminuição da alongação, da multiplicação, clorose ou queimadura de uma região limitada nas margens das folhas, né? Como o Ítalo falou, ele não se distribui, então vai acabar acontecendo isso. E morte das gemas apicais e extremidade das raízes. A seguir eu vou mostrar algumas imagens que vai deixar isso mais claro. Nessa imagem a gente vê sintoma de uma doença de origem não patológica, né? Patogênica, que é no tomate. Por falta de cálcio, acaba formando essas necroses. Aqui temos outra imagem de tomates, ó, o fruto deformado e necrosado. Ó, essas pontuações pretas dentro do fruto e também na extremidade. No café, a gente pode ver que as folhas ocorre uma descoloração, uma clorose nas bordas. Mais algumas imagens. A deformação na primeira imagem e as outras clorose. Na banana, ocorre também a rachadura nos frutos e o enegrecimento de alguns frutos também. Os cítricos também acontece a rachadura e a clorose nas folhas. O alface costuma acontecer esse sintoma de queimadura na borda das folhas. Cana-de-açúcar, deformação, necrose. No milho também. Aqui nas plântulas de feijão e soja, elas não conseguiram se desenvolver, ó, houve uma queimadura.
algumas imagens da folha da soja, com clorose, com deformação no sorgo. Na batata, que algumas pontuações negras e rachaduras no fruto, deformação. Na maçã também, a maçã é um fruto que tem uma exigência maior de cálcio do que algumas culturas. E é bem evidente o sintoma nele. E aí a gente tem alguns sintomas de excesso de cálcio. Por que o excesso de cálcio acaba causando problemas? Porque o cálcio, ele pode, como ele tem muita concentração na parede celular, quando ele tem um excesso, acaba enrijecendo esses tecidos. E quando enrijece esse tecido, faz com que cause rachaduras nos frutos e entre outras coisas. Além do que o Ítalo comentou lá anteriormente, que quando eu tenho um nutriente em excesso, no caso do cálcio, ele vai atrapalhar a absorção de potássio e magnésio. E aqui eu tenho uma foto do exemplo do excesso de cálcio no tomate. No primeiro quadradinho a gente pode observar as pequenas rachaduras da parede celular por causa do excesso e essas pontuações amarelinhas que tem nesse quadradinho e também no outro fruto. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos.